e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, que nossa rima, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho divino. Nas noites tempestuosas, esclarece o espírito para que entendamos as vertentes. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induz-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade de nossa existência não seja vaidade e dilacério dos outros, e para que a humildade de nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre Plínio, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faz que entendamos a divina bondade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Do livro Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. E assim nós convidamos a todos a fechar os olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade maior e abrir os nossos corações para que possamos receber tudo aquilo que foi necessário a cada um de nós, para que possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexão, e que possamos acalentar os nossos corações, nos fortalecer, assim que possamos ser mensageiros da obra do Mestre Jesus, seja onde estivermos. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade bendita. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos alguns recadinhos. Recadinhos internos sobre a nossa reunião pública, que acontece toda terça-feira, às 19h30. Lembrando que às 19 horas nós temos o acolhimento da terra. O acolhimento da terra para que aquela pessoa que deseja tirar alguma dúvida, conversar, desabafar. Mas o acolhimento ele é agendado na recepção. Então, quem tiver interesse pode ficar à vontade. Na nossa casa também, às segundas, nós temos o ESP, que é o Estudo Sistematizado da nossa doutrina. O ESP começa às 19 horas. Aos sábados, nós temos a evangelização das crianças, dos jovens e da família. Começa às 16 horas, tá? Quem tiver interesse também pode estar vindo, trazendo seus familiares, amigos. Nós temos ali também, no cantinho, perto do bebedor, a nossa caixa de doação. E aí, fiquem à vontade, se quiser doar produtos de higiene, fralda, alimentos não perecíveis, ou que conhecer alguém que queira doar, nós temos a caixinha ali. O aviso externo, o aniversário do Cedibem, a caixinha fica aqui, pertinho da Rua Primeira. O aniversário vai ser dia 6 de maio. Nós ainda não estamos com cartaz ali no mural, mas vai chegar, né? E
E aí, mas quem tiver alguma dúvida também pode falar aqui na recepção. Dia 6 de maio, na Casa Espírita Discípulos de Bezerra de Menezes, que fica na Rua Pinheiro. E agora nós vamos chamar o nosso palestrante da noite de hoje. A gente sempre brinca, né? Ah, veio de longe. Ele realmente veio de longe. Ele veio lá de Bangu, aquela terra todo mundo queria que era mais quente, mas agora Santa Cruz ganhou, tá? Santa Cruz está no topo. Brincadeira da parte, então a gente vai chamar o nosso amigo Mateus. Mateusão, que acaba virando não. Mas é Mateus. Fique à vontade, Mateus. Pessoal, boa noite. Primeiramente agradecendo a Casa pelo convite de estarmos aqui em mais uma noite de estudo. E vamos começar. O nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4, cujo título é Os Bons Espíritos. O item anterior, esse, ele vem falando sobre o homem de bem. Esse é particularmente, acredito que seja um dos itens clássicos assim, da nossa doutrina, onde a gente vê o homem de bem, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Quando a gente pega e lê de primeiro, a gente fica muito chateado, porque a gente fala assim, nossa Senhora, então quem sou eu na fila do pão, quando eu vejo um homem de bem, quando eu leio aquilo? Mas a gente sabe que somos seres ainda em tentativa e erro. Então, o Papai do Céu já se contenta pelo fato de a gente estar ali tentando ser um homem de bem, uma pessoa do bem. E aí, ele continua esse papo com os bons espíritos. Que quando a gente pega e também dá uma olhada nos bons espíritos, fala assim, nossa Senhora, para mim, eu não é sempre então. Mas a gente vai vendo, devagarinho, novamente, pensando que somos seres ainda na tentativa de fazer alguma coisa boa, e que está a nossa jornada evolutiva assim, num processo. Então, é interessante a gente ler isso e até refletir se existe essa possibilidade de sermos, né, pessoas de bem, bons espíritos. E aí a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, né, o que é ser espírita? E aí a gente está com a cada espírita, nós estamos dentro de uma instituição espírita, acompanhando as palestras, trazendo os nossos pequenininhos, os nossos jovens para a evangelização. Algumas pessoas chegam aqui por curiosidade, outras por necessidade. Algumas, como eu, por exemplo, que nasci dentro do centro espírita. Eu tenho 38 anos de idade e 38 anos de centro espírita Pedro de Alcântara, lá em Bangu, porque a minha mãe me levou com 5 dias de vida lá para dentro da casa. Os meus pais que já têm 45 anos de Pedro de Alcântara, enfim. Então, a gente vê que é nosso, que a gente está há muito tempo, que a gente nasceu ali. Parte dos meus colegas que começaram comigo já saíram. Outros ainda estão firmes como eu lá dentro. Enfim, né? O que é ser espírita? E aí tem alguns conceitos interessantes. O primeiro é o seguinte: ser espírita é se empenhar de alguma forma em se tornar uma pessoa de bem e do bem verdadeiramente. É um ponto interessante. Ser espírita é servir a Jesus como mestre, ou seja, ser espírita é ser
Vitor estava dizendo, qual é o maior guia, nosso guia modelo? Quem é que a gente precisa seguir, né, como pessoa, para a gente se tornar uma pessoa efetivamente evoluída, uma pessoa do bem? Que os espíritos curtos e grossos só dizem o seguinte: Jesus, então a doutrina espírita serve Jesus como ser espírita serve Jesus como mestre. Ser espírita é ser cristão. E trazer os ensinamentos de Jesus à doutrina do dia a dia. Então, ser espírita, a gente tem esses pequenos conceitos. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz essa mensagenzinha um pouco maior, porque eu trouxe um recorte dessa mensagem, que diz o seguinte: Cristo é linha central de nossas cogitações. Precisamos atender aos interesses suprinos com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula do trabalho de Cristo. Ele está dizendo aqui que é o seguinte: Jesus é o nosso guia modelo. A gente tem as nossas vidas, nós temos o nosso cotidiano, cada um com os seus afazeres, cada um com os seus problemas, com os seus negócios. E dentro disso, a gente tem a oportunidade de mostrarmos o quão cristão nós somos, o quão espírita nós somos. E vivenciando isso aqui que colocou para a gente. A tentativa de ser uma pessoa do bem, de levar os ensinamentos de Cristo ali um pouquinho mais a sério. Consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta vão percebendo isso. Então, ele fala para a gente: não é a gente sair, largar tudo e viver única e exclusivamente da crença, mas é estar no nosso dia a dia vivenciando aquilo que a gente aprende. Então, ser espírita é isso. E aí, desenvolvendo um pouco mais esse assunto, vamos para a primeira situação. Já está passando. Mas de todo modo. Ok. Sim. É mais fácil. Seguindo enquanto o slide está passando, é o seguinte: na época de Kardec, quando começou o trabalho de pesquisa, o trabalho de estudo, a situação onde Kardec começou a perceber determinados fenômenos, e que foram esses fenômenos que chamaram a atenção dele, e consequentemente ele trouxe para a gente, depois de muitas pesquisas, depois de muito estudo, depois de muitas contribuições, o que hoje nós estamos aqui estudando, que é a doutrina espírita. Naquela época, no meio do século XIX, 1850 alguma coisa, em 1857 efetivamente, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, e que nós utilizamos como marco essa data, que está próxima inclusive. Naquela época, o Espiritismo ele era basicamente experimental, era fenômeno, mediunidade.
E fenômenos físicos ali acontecendo, como da mesa girante, como os das cestinhas, e com o passar do tempo, a Kardec e a sua equipe foram percebendo que não precisavam de mesa, não precisavam de cestinha, que o próprio médium podia ser o interlocutor das mensagens. Naquela época, bastante experimental. Existiam outros grupos espalhados pelo mundo que estudavam esses fenômenos também, mas de forma um pouco diferente. Mas a partir do momento em que largou-se as cestinhas e as mesas e passamos a efetivamente trabalhar com o médium diretamente, e aí começou-se os processos psicográficos, pela escrita, os psicofônicos pela fala, começamos a perceber algumas mensagens que tinham ali no fundo. Quando a mesa batia, só a mesa batendo. A mesa não chegava e mandava um alô. Com a cestinha, ela começou a mandar um alô, ela começou a escrever algumas coisas. Mas a partir do momento em que o espírito que pegava emprestado a mão do médium, ou o aparelho de fala do médium, e começou-se a trazer informações, o espiritismo foi começando a deixar um pouco de lado essa questão experimental. Não que essa parte não é importante, claro que é. Mas hoje em dia, a necessidade de se trabalhar somente com o fenômeno já não é mais tão evidente do que era na época da Kardec. Porque a doutrina espírita não se prende apenas à mediunidade dos seus fenômenos. E muitas das pessoas chegam aqui, às vezes pela primeira vez, já achando e pensando que vai chegar aqui e vai ver essa mesa girando, as cadeiras rolando, ou querendo efetivamente uma mensagem do além, assim de cara. Minha mãe morreu há 60 anos, quero a mensagem da minha mãe. E aí essa pessoa que chega aqui pensando nisso, ela se frustra. Porque ela não vai ver a mesa girando, ela não vai ver a cadeira pulando. E a possibilidade da mãe dessa criança, dessa criatura, não dar a mensagem é grande. Então, assim, eu tive uma oportunidade. E muitas pessoas, quando a gente fala assim, eu sou espírita, que baixa santo, tu recebe carta de outras pessoas que já morreram? Você já viu gente morta? Essas são as primeiras perguntas. Por quê? Porque para quem não conhece, existe um fenômeno. Só que, volta, por favor. O espiritismo tem um aspecto moral, um aspecto filosófico da coisa, que só quem começa, às vezes chegando pela curiosidade, mas aprofundando o estudo, e percebe que o espiritismo não é somente a questão da mediunidade. Quem entra, chega aqui e fala assim, poxa, eu queria a carta da minha mãe que morreu 60 anos atrás. Eu falo assim, poxa, amigo, a possibilidade disso hoje é pequena. Mas o senhor quer continuar aqui estudando? Quer continuar aqui? A senhora quer continuar aqui aprendendo um pouco mais? E quando a pessoa engaja, ela percebe que não é só isso. Que existe um aspecto moral que traz para os praticantes e simpatizantes da doutrina ensinamentos valiosos sobre as nossas encarnações
E também nos leva a reflexões sobre a vida após a morte e o que nos espera no plano espiritual. Então, isso é importante, não é só a mediunidade. A mediunidade é importantíssima, lógico, tanto que é um dos princípios básicos da nossa doutrina. A comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Mas existe um contexto filosófico fantástico que faz a gente refletir sobre a gente, sobre o que eu faço com o meu próximo. Os ensinamentos de Jesus vistos por um prisma muito bacana, fazendo com que a gente repense algumas vezes das nossas ações no dia a dia. E aí, quando a pessoa está aberta a receber essas informações, ela opa, legal. A doutrina espírita, então, não é só o fenômeno mediúnico, não é só a mediunidade, tem mais coisa. E aí a pessoa vai se engajando. Então, existem várias reflexões sobre as coisas, é muito legal. Perceber que a doutrina não é só o fenômeno. E essa curiosidade de saber se a gente baixa santo, se a gente recebe carta do além, se a gente vê gente morta, ela se dá pelo desconhecimento da crença. Quem não conhece a doutrina espírita, ela vai ficar pensando nessas coisas. Inclusive, a pessoa que não conhece a doutrina, ela engloba o espiritismo em várias outras crenças também. Aí coloca os nossos amigos que são da Umbanda, os nossos amigos que são do Candomblé e de outras religiões espiritualistas, esotéricas, bota todo mundo no mesmo bolo. Tanto que tem a clássica pergunta após a resposta que sobre o espírito. Você, que religião você é? Sou espírito. Espírita de quê? Espírita espírita, parceiro. Não, que espírito espírita? Não tem lá o da mesa branca, não tem o da Umbanda, não tem o do Candomblé. Não, parceiro, é espírita. O tempo carnecino, ele tá, tudo bem que a gente acaba se justificando falando que é kardecista, algumas vezes, porque às vezes a gente está assim com pressa de explicar. Ok, justificado. Que fica assim, não, mas espírita, tá bom, Kardec, ok. Mas o tempo kardecismo daria para Allan Kardec como se fosse o dono ali. E Kardec deixa claro que ele é só um pesquisador. O professor Rivaí, ele é ali um pesquisador. É o camarada que pegou, estudou, organizou, falou assim, mas isso aqui não. Eu só estou dando uma mãozinha. Porque aí Kardec, como se o Kardec fosse um líder, fosse uma divindade, mas não é. Mas às vezes a gente acaba justificando por conta dessa pressa. Porque apesar das pessoas entender que espiritismo é espiritismo, que Umbanda é Umbanda, que Candomblé é Candomblé, e aí vai. Uma hora de explicação aí. Então é o seguinte. Agora ele quer. Agora acabou. Beleza. Dentro dessa questão do espírita, o Kardec ele faz uma classificação muito interessante. Essa classificação está lá no livro dos médicos. E que ele faz uma categoria de adeptos. E que isso era lá para a época dele, 1861, quando o livro dos médicos foi escrito, mas ela se adapta às nossas categorias espíritas atualmente. E por quê? O que a gente recebe das nossas categorias?
já veio. Tem gente que está aqui há muitos anos. Tem as pessoas que fundaram a casa. Ou são parentes daqueles que fundaram, ou seja, mar de gente. Tanto do lado de cá, como nós aqui encarnados, como do lado de lá desencarnados. Que devem ter espíritos que estão vindo pela primeira vez na nossa casa aqui. Aqueles que não conheciam estão passando a conhecer. Então, entre os frequentadores de uma instituição espírita, existem grupos numerosos de simpatizantes da doutrina, mas que ainda não se revelaram espíritas propriamente dito. Vou dar um exemplo de vida próxima. A minha avó, ela se dizia católica. Todo mundo ia para a igreja. Só que eu não chamava ela de católica, não. Eu chamava ela de ecumênica. Às vezes até eclética, igual música. Porque ela ia bater o ponto dela no domingo na igreja, mas ia comigo toda quinta-feira com o Pedro de Alcântara. E clamava pra caramba. Aí ela vai você com esse centro de novo. Agora ela fala, como a gente vai sair? Você está indo pro centro? Tô, bom. Dá 5 anos que eu vou com você. E a minha tia era umbanda, ela vivia inteira, né, tia? Então, assim, a gente recebe essas pessoas. A gente recebe essas pessoas. Que elas, assim, são simpatizantes, elas talvez não sejam totalmente espíritas, mas elas concordam com algumas coisas. Às vezes vem aqui para ouvir uma palavra de consolo, ouvir alguma coisa legal. Às vezes só vem mesmo por causa do passe. Que acredita nessa troca de energia. Mas está ali. Essas pessoas vêm. Já aconteceu um fenômeno na minha casa. Esse não é um fenômeno mediúnico, não, é um fenômeno de logística. Onde a reunião pública da minha casa foi no mesmo dia em que houve o feriado santo. E com a principal paróquia de Bambuera, daquele personagem, daquele determinado santo, tinha procissão. E assim que a procissão acabou, por volta das 7 horas, a nossa reunião era às 8, muita gente chegou na casa. O que está dizendo então? Viva São Fulano! Algumas coisas assim, ai, que absurdo, foi gente, que absurdo nada, porque a gente está aqui, a reunião é pública. E essas pessoas são simpatizantes de doutrina, elas talvez não se dizem espíritas propriamente dito, mas gostam de ouvir de alguma coisa. E prestando atenção na palestra assim como que ali assim, para reflexão, gente, mas é isso. E aí Kardec, ele classifica no livro dos médiuns como espíritas indecisos
Então, esses indecisos, eles trazem muitas dúvidas e trazem de fora. Ah, porque eu ouvi na minha outra casa religiosa lá, isso. Eu falei, ok, mas isso faz parte de uma crença que nós aqui, ó, você acredita na verdade nisso. Aí das duas, uma. Ou a pessoa vai tirar uma média e perceber em que ela efetivamente crê, ou vai ficar cada vez mais com minhoca na cabeça. Certa ocasião, na mocidade que eu coordeno, um grupo jovem, chegou um menino, caiu de paraquedas no grupo, se apresentou, ficou vindo semanas e semanas assim, assiduamente. E o papo de um determinado dia era reencarnação. Eu era o evangelizador do dia. Aí comecei, vamos lá, que é reencarnação? A garotada, né, que já estava batendo fila. Ah, nasci de novo, beleza. Aí eu escrevendo esses negócios no quadrinho. E ele só franzindo assim, ó, sobrancelha, só assim. E fazendo bico, me olhando. Até que quando todo mundo respondeu, eu perguntei para ele, tem alguma dúvida? Ele, pô, na verdade não tem dúvida não, mas vou mandar real. Eu não acredito nisso. Aí cheguei para ele e falei assim, vamos lá. Eu não vou ter aqui o poder de convencer. Eu tenho mais 40 minutos de estudo. Preste atenção, tira suas conclusões. E aí, os meus jovenzinhos lá começaram muito, né? Filho, estava isso e engajaram. Alguns até com a intenção de tentar convencer o menino a colocar na cabeça dele que a encarnação é fato. Dito isso, feito tudo, eu não entendi. Chegou no final, me puxou, todo mundo desceu e falou assim, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não consigo crer. E aí, eu cheguei e falei assim, poxa, neguinho, então vamos fazer o seguinte. Nesse caso, é mais fácil você encontrar um lugar onde você tenha uma afinidade de pensamentos do que eu estar aqui tentando te convencer de uma coisa que você crê. Aí ele camarada e me bateu. Mesmo quando tocava, eu falei, calma, gente. É melhor ele ter ido embora do que você não fala de liberação, não fala de mediunidade. Eu falei, não acredita. 2 semanas depois eu encontrei ele no ônibus, me abraçou e falou assim, então, obrigado por ter falado para eu ir embora, porque agora eu encontrei lá uma casa evangélica que eu estou assim, muito feliz e eu acho que lá me afinizo melhor. Eu tive uma selfie com ele para falar, ele está bem, gente. Minha família subiu porque eu encontrei com ele no ônibus. Mas é isso, é uma questão de afinidade. A gente não está aqui para ficar fazendo com que as pessoas engulam as verdades da doutrina espírita como se fosse um xarope a tosse. É isso. Porque é isso? Não é. Mas a gente encontra pessoas que vêm de outras crenças e vão trazer essas dúvidas para cá. E aí o Kardec fala que essas pessoas são espíritas indecisos. E o segundo, que é o espírita sem saber, é o cara que vem sem crença nenhuma, é o cara que vem aberto a conhecer, e quando ele chega aqui, fala assim, pô, eu pensamento exatamente mesmo. A minha filosofia de vida é essa. Puxa vida, então tem um lugar que efetivamente casa com aquilo, com os meus valores, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu penso. E aí, continuando essa categoria, ele diz o seguinte:
Tem os espíritas que são indecisos, que eles chamam de indecisos, aqueles que chegam e que ele classifica como espíritas sem saber, mas que na verdade sabem, e quando se encontram na casa espírita, né, permanecem. E tem os espíritas propriamente ditos. E aí, esses espíritas propriamente ditos são os que já estão na casa, os que já estão frequentando, os que já estudam por um certo tempo. Tempo esse que a gente não vai aqui ditar. Tem pessoas que estão há muito mais tempo, tem pessoas que estão há menos tempo, e essa relatividade varia. E aí ele coloca que os espíritas propriamente dito, ele classifica em quatro, que são os experimentadores, os imperfeitos, os exaltados e os verdadeiros. O experimentador é que para eles o espiritismo é só uma ciência de observação. É o cara que foca em mediunidade. Nada mais para esse camarada, para essa pessoa, vale. Que eram os que tinham esse número grande na época de Kardec. Hoje, as casas espíritas, elas têm um regulamento, boa parte delas, onde que para o camarada chegar aos primeiros anos, a gente precisa dar uma estudada antes. Ah, mas eu tenho mediunidade. Tudo bem, o senhor vem aí ao meu clube nas terças-feiras, começa assistindo aí ao meu clube da terça-feira. Tem a UESD para você tirar suas dúvidas. Aí sim, depois de um tempo, o senhor está pronto para começar o estudo mediúnico. Aí a prática já leva um pouco mais de tempo. Nas casas espíritas tem esse regulamento. Você tem um conhecimento de causa, poxa vida, antes de qualquer contato com essas experimentações, entre aspas, dos fenômenos mediúnicos. Os espíritas imperfeitos compreendem a filosofia e moral do espiritismo, mas não a praticam. Os exaltados são fanáticos, exagerados e eruditos. Esse a gente tem que tomar bastante cuidado. Isso é perigoso. São os que justamente chegam, por exemplo, numa roda de conversa entre pessoas de religiões diferentes e querem impor a doutrina espírita como verdade absoluta. Isso é perigoso pra caramba. Se existem crenças diferentes ainda, existe um motivo para tal. Às vezes as pessoas se afinizam com determinadas crenças e essa crença faz com que ela moralmente evolua. Tanto que Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos, qual é a melhor crença, qual é a religião que tem? Ele falou que fizer o maior número de pessoas de bem. Aquilo que fizer o maior número de pessoas de bem. Então, se o centro espírita Amor e Verdade sai daqui e a gente consegue internalizar e levar lá para fora, é que o trabalho do centro espírita Amor e Verdade está dando certo. Mas se a igreja aqui, a Nossa Senhora da Conceição, chegar lá, o padre falar, gente, vamos lá, moral, vamos manter, não sei o quê, e a galera sair dali com essa chama acesa, parabéns pra caramba, porque também não vai dar certo. Mas existe essa necessidade ainda, as pessoas se afinizarem com as filosofias. E, gente, se a gente bater um papo com as pessoas que são de outras crenças, que atrapalham nossas outras crenças, que levam essas outras crenças a sério, é impressionante a convergência. Levava um papo com uma
parceiraça minha de trabalho, que é protestante, e que quando a gente fazia serviço de rua, eu ia dirigir o carro, e ela do meu lado, ela falou assim, olha, não, por causa disso, sabe, eu aprendi na minha crença, eu falo isso, na minha crença eu aprendi isso. Ela, é interessante, eu escuto isso direto na igreja também, eu escuto, porque essa é a intenção, não é a gente brigar, mas é convergir. Porque as palavras morais que a igreja protestante professa é a mesma coisa. É ser do bem, é praticar o bem. Só que existem algumas diferençazinhas. Mas a ideia ali é que a galera faça alguma coisa boa para alguém e que, consequentemente, esse bem vai retornar para a gente. E os espíritas verdadeiros são os que praticam o espiritismo dentro daquilo que a doutrina propõe. É o camarada que pega, internaliza e pratica. Aí a gente está onde nisso aí? Isso é um questionamento interessante. Será que somos imperfeitos, somos verdadeiros? Ou somos meio perfeito, meio verdadeiro? Eu até gosto de falar isso, quem está assim, pular um pouco o carro, porque tem hora que a gente consegue praticar aquilo que a doutrina nos promove, mas não é sempre. Então a gente pode mais ou menos se classificar assim, meio lá no carro. E aí, já caminhando para a nossa conclusão, a gente está falando de bons espíritos, eu trouxe aqui para a gente hoje 3 reflexões. E a primeira é: o bom espírita, ele é cristão. E aí lá na Gênesis, no capítulo 15, ele diz o seguinte: seus mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para as suas almas. Está lá no livro da Gênesis. Ele está querendo dizer o seguinte: os discípulos, os que seguiram Jesus, e aqueles que realmente assim conseguiram entender o que Jesus, para o propósito dele, não se ligava nos fenômenos da cura. E ele curou o cego, curou o paralítico, curou o obsidiado, curou o cataléptico. Não foi só isso, mas as palavras, a ação de Jesus, a fé que ele estava ali propondo para as pessoas, isso sim. Era isso que ele queria, inclusive. Mais do que o cara falar assim, uau, o céu voltou a enxergar. Então era isso que ele falava, e ele está aqui, e muito bem colocado no caderno. Não são os que foram tocados pela observação daquilo que Jesus fez, mas sim que pegou o que Jesus falou e levou para ele, trouxe para a vida. E aí o bom espírita, sendo cristão, admite os ensinamentos de Cristo como um guia para o melhoramento moral. Segue Jesus na dúvida, pensa nele, naquilo que ele traz para a gente de ensinamento. Compreender a teoria e trazer para a vida a prática. Isso é importante. A gente sabe que não é fácil, mas como eu falei lá no início do estudo, a gente está num processo de tentativa. Nós estamos aí num processo evolutivo. Então a gente está num momento de tentar, de entender, de compreender e ir tentando. Reconhecer a presença de Jesus pelas ações e sentimentos das nossas existências.
importantíssimo para a gente também. Trazer essa sensação de que Jesus está conosco. Seja pelas sensações, pelos sentimentos, pelas palavras, pelas nossas ações, pela ação do bem, Jesus está aqui. Pode pular mais uma? O bom espírito é exemplo. E no livro que a gente está estudando hoje diz o seguinte: aquele que pode ser, por razão qualificada de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Sim, a pessoa que é o espírita verdadeiro, como estava lá nos slides anteriores, essa pessoa se está um pouquinho acima da gente. Já conseguiu subir um pouquinho, está um tiquinho acima. Não vou colocar que é nossa, extremamente superior, mas está um tiquinho acima. Já conseguiu compreender e praticar. E aí, quais exemplos que a gente pode estar colocando? O desapego à matéria, a pessoa que não guarda rancor, que procura sempre pensar na sua vida, mas também pensando no próximo. Então, quando a gente consegue, em algum momento da nossa vida, se desapegar, em algum momento da nossa vida deixar o ressentimento de lado, pensando assim, legal, eu estou fazendo isso, mas é relevante também para outra pessoa, para o meu próximo. Eu acho muito legal quando a gente pensa nisso. O que eu posso estar fazendo de útil dentro daquilo que me compete no meu dia a dia? Onde eu estou sendo relevante para a sociedade como um todo? Então isso é muito legal. E o exemplo também está aqui, ó, na fé. Que o espírita está ali, nós aqui, a gente mantém a chama da fé sempre acesa, não desmorona diante das dificuldades, acredita que o bem sempre vence. É super clichê, né? Que é a coisa de o bem sempre vence no final, quando a gente vê no filme. Mas é essa a questão para a nossa vida moral também. Mas eu estou de cara com um monte de coisa estranha na minha vida. Como é que você vai me dizer que o bem sempre vence? Ele vai vencer. Só a gente só não disse quando. A gente só não disse em que momento. Às vezes a necessidade nossa de estar ali naquela dificuldade, ela se faz evidente para que a gente entenda e compreenda um pouco mais, para quando chegar lá na frente, numa próxima encarnação, a gente compreender que efetivamente o bem está vencendo. E que mantenha a fé. Às vezes a gente dá uma escorregada, não é verdade? Meu Deus. Mas quando a gente está aqui, na nossa casa, às vezes a gente fica meio chateado com alguma coisa que acontece com a gente. Mas quando a gente chega aqui, parece que a luzinha dá uma reacendida. Isso é importante. E para a gente fechar, o bom espírita é um ser de atitude. Verdadeiro espírito é bom, caridoso, trabalhador e modesto. São virtudes essenciais. Então, se a gente está ali, praticando de alguma forma a benevolência, a caridade, estamos trabalhando pela causa, e no nosso dia a dia mostrando, como disse o primeiro slide lá, mostrando representando, vamos botar assim, a nossa crença através das atitudes. Afasta de si tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, são coisas que nos afastam das qualidades. Se a gente tenta isso no nosso dia a dia, se a gente tenta isso no nosso cotidiano, a gente está indo pelo caminho certo. A gente tenta. Se a gente consegue, melhor ainda. Se a gente tenta
tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir essas oportunidades. A vida inteira, nosso cotidiano, a gente pega o nosso trem aqui, vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. Pega o BRT para lá, tem alguma coisa. Chega no nosso trabalho, tem uma oportunidade. No nosso momento de lazer. E eu não seria a casa espírita, não, porque a casa espírita é fácil fazer isso aqui dentro. Aqui dentro é legal, é fácil a gente ser bom, caridoso, trabalhador. Aqui dentro é muito fácil. Quem está dentro de uma casa que propicia isso? O ambiente do centro espírita vai proporcionar isso. O desafio é do portão para fora. Dobrou a esquina, amigo. Será que a gente consegue manter a mesma vibe? Esse que é o lugar. E para a gente fechar essa frasezinha, conciliar a vida cotidiana e os ensinamentos de Cristo é possível. É possível. A gente não vai deixar de trabalhar, a gente não vai deixar de estudar. O bom espírita, ele está aí justamente no meio do perrengue, mas de alguma forma mostrando que aprendeu alguma coisa e trazendo alguma coisa de legal para aquele que está nos observando. Então que a gente seja esse bom espírito, que a gente tente no nosso dia a dia praticar isso tudo, que a gente pense na nossa doutrina nos momentos de dificuldade lá fora, no nosso dia a dia, que aí a gente está se mostrando um bom espírita, aquela pessoa que trouxe alguma, que aprendeu alguma coisa, e mesmo que a gente escorregue, porque nós somos vários, então a gente vai, volta, a gente acerta, a gente erra. E o Espiritismo nos traz, pelo menos, quando a gente escorrega de alguma forma, traz para a gente um exercício de consciência. Quando a gente sente que erra, a gente chama a responsabilidade para a gente e fala assim, tá, errei. E o que a gente pode fazer para consertar? Isso é a atitude de bom espírita também. Nós somos imperfeitos, então a gente vai errar. Mas a gente chama a responsabilidade e fala assim, vamos lá, e agora? Errei, e eu tenho que fazer isso aqui funcionar de novo. Da melhor forma possível. Então que a gente tente, que a gente continue tentando, que a gente continue insistindo com a caridade, com a benevolência, com o trabalho e com a humildade. E a gente vai chegar. Certo, gente? Obrigado mais uma vez pelo convite. Todos tenham aí uma ótima semana e que o Papai do Céu nos abençoe. Nós agradecemos, São Marcos Irmão, por essas reflexões da noite de hoje. E nós perguntamos se tem alguém na nossa casa pela primeira vez hoje. Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, a reflexão pode esclarecer, tá bom? E nós temos também alguns rostinhos, né? Se a gente não vê há algum tempo, não vou citar nome, né, Rita? Não vou nem falar. E a gente fica muito feliz de estar revendo.